I have sung my songs of praise, thanksgiving on my lips, bowed low and worship you. But now I'm coming close, closer than before, for the veil is torn in two. Now that I am here with you, there's no place I'd rather be. Now that I have felt your touch, make your home in me. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, irmãos. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. Graças ao Senhor pela sua palavra. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai, nós te bendizemos nesta hora, Senhor. Senhor, reconhecemos o quanto o Senhor é precioso para nós. Reconhecemos também, ó Pai, o privilégio de nos reunirmos para lembrarmos do Teu amado Filho, o qual derramou o seu sangue por nós, Senhor, e por nós entregou a sua própria vida. Senhor, se nós estamos aqui nesta hora, é por causa do grande amor do Senhor. Por isso, Senhor, que nós cantamos a Ti. É por isso que nós bendizemos o nome do Senhor. É por isso que nós exaltamos o Senhor. É por isso que nós damos toda a glória a Ti, Senhor. Tu és totalmente digno, Senhor. Ó Senhor, leva-nos a pisarmos no solo santo nesta reunião, Senhor. Será reconhecermos a Tua presença, Senhor. Será vermos a beleza da Tua santidade, Senhor. Senhor, reconhecermos a Tua majestade, Senhor. Ó Senhor, fale ao nosso coração, Senhor. Senhor, leva-nos a participarmos da realidade da Tua palavra viva, Senhor. Ó Senhor. Senhor, não olhe, ó Deus, para a nossa pequenez ou limitação, Senhor, mas que tudo seja conforme a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Toda glória seja ao Senhor. Irmãos, nós vimos esse texto de Pedro. Sabemos que essa epístola ela foi escrita aproximadamente no ano 64. E Pedro ele escreveu exatamente com o objetivo de exortar e encorajar aqueles irmãos a prosseguirem na fé. Num tempo de lutas, de perseguição, num tempo em que a igreja sofria uma grande pressão. Então ele escreve exatamente com esse propósito, para que aqueles irmãos pudessem ser fortalecidos, fortificados, enraigados no Senhor,
e pudesse assim então avançar segundo aquilo que era o propósito e a vontade de Deus. Quando nós olhamos, quer dizer, para os nossos dias, nós sabemos que nós vivemos esse tempo do fim, é o tempo da consumação, e nós sabemos, quer dizer, que é um tempo de uma grande crise moral, ética, espiritual, quer dizer, em todos os aspectos. E nós podemos questionar, quer dizer, qual é a mensagem de Deus para a igreja nesse tempo de restauração, nesse presente tempo que nós vivemos? Nós sabemos que a mensagem do Senhor é a mensagem da salvação da nossa alma. Todos nós quantos já fomos alcançados pelo Senhor, todos quantos tivemos o nosso espírito vivificado, precisamos reconhecer a necessidade da salvação da nossa alma. Quer dizer, o quanto nós precisamos ser alcançados pelo Senhor. E esta foi uma mensagem que Pedro levou a esses irmãos. Ele disse para eles reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como pastor e bispo das vossas almas. Quer dizer, isso fala exatamente desta verdade, que nós precisamos reconhecer o Senhor como aquele que governa, como aquele que supervisiona a nossa alma. Toda a nossa mente, toda a nossa vontade, todos os nossos anseios devem ser governados pelo Senhor, supervisionados pelo Senhor. Eu sei que todos aqui sabem o Salmo 23 de cor, desde criança. Mas poucos conseguem perceber o aspecto condicional daquele salmo. Que logo no início ele diz, o Senhor é o meu pastor. E aí então ele começa a dizer, quer dizer, que nada vai faltar, que ele será guiado a pastos verdejantes, que estará junto a águas tranquilas. Mas esse, o Senhor é o meu pastor. Isso deve ser uma realidade na nossa vida. Isso fala, quer dizer, do nosso comprometimento com o nosso pastor. A Bíblia diz, o Senhor Jesus mesmo dizendo, que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Essa expressão ouvirão está relacionado, quer dizer, a uma profunda obediência àquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Primeiro, nós precisamos ter esse ouvido para o nosso pastor, para o nosso Senhor, e obedecê-lo, sermos comprometidos. Aonde o Senhor quiser nos conduzir, nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor. Precisamos ser essa ovelha que é conduzida por esse pastor, aonde quer que ele deseja nos conduzir. Se nós consideramos que o Senhor nos leva a pastos verdejantes, que o Senhor nos leva a esse lugar de descanso, junto a águas tranquilas, que o Senhor restaura a alma, isto é uma realidade, isto é uma verdade. Mas o texto também diz que o Senhor ele pode nos levar ao vale da sombra da morte. Mesmo diante das lutas e dificuldades, nós precisamos de confiar no Senhor, que Ele é o nosso pastor, que Ele é aquele que cuida de nós. A Bíblia diz que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Não é consolar, muitas vezes, quando nós fazemos, que apenas damos um tapinha nas costas do outro e diz que, como se diz, vai ficar tudo bem. Não é isso. Mas ali, a expressão dessa palavra é que Ele nos fortificará em meio às lutas, dificuldades, que nós iremos passar por elas. Então nós precisamos verdadeiramente ter o Senhor como pastor da nossa alma, como aquele que nos supervisiona, como aquele que cuida de nós, como aquele que prepara o nosso alimento. Precisamos receber dele toda a provisão. Não termos uma outra provisão que não seja procedente do nosso Senhor. É isso que ele está dizendo. Precisamos descansar nesta verdade, viver esta realidade. Andarmos em fé naquilo que é a palavra do Senhor. Precisamos entregar-nos completamente a Ele. Se você não tem ainda entregado a sua vida ao Senhor, como pastor, como bispo da sua alma, nesta noite, entregue-se a Ele completamente. Porque se você tentar cuidar da sua alma,
você irá perdê-la. É isso que a Bíblia diz. Quem tentar preservar a sua alma, perdê-la-á. Mas que nessa noite o Senhor possa ser de fato esse pastor das nossas almas, esse bispo das nossas almas. Essa é uma mensagem para nós hoje. A mensagem da salvação da nossa alma. Possamos ser encorajados com esta palavra. O versículo 7 diz que já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ou seja, está próximo o fim de todas as coisas. Pedro ele está falando exatamente desses desejos da nossa carne, daquilo que é passageiro, daquilo que terá um fim. Então ele está dizendo que isso está próximo. Todas essas coisas passarão. Portanto, sede sóbrios, ou seja, moderados, serenos de espírito. E ele diz mais, vigiai em oração. Ou seja, não sejais negligentes, estejais atentos, não sejam pegos de surpresas, mas tenhamos um coração que esteja na presença do Senhor. Oração nos fala exatamente disso, desse relacionamento com o Senhor. Então é isso que ele está falando, quer dizer, nesse tempo em que se aproxima o fim, onde essas coisas passarão, que satisfazem a nossa alma, irão passar. Portanto, estejais sóbrios, estejais atentos, vigilantes. Nós temos várias vezes essa advertência no Novo Testamento, vigiai e orai. Quer dizer, essa deve ser a disposição do nosso coração nesse tempo. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Porque o amor, ele cobrirá multidão de pecados. É muito interessante porque Pedro, ele inicia esse capítulo com a seguinte expressão: já que Cristo morreu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Que pensamento é? Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, ele diz para nós armarmos desse pensamento. Quer dizer, a nossa mente tem que estar armada desse pensamento. Quer dizer, Pedro, ele dá ênfase com essa expressão de que nós estamos em uma batalha. Existe uma guerra travada. É uma guerra espiritual. E nós precisamos estar armados adequadamente. Paulo também, ele nos chama a atenção concernente a essa batalha. Nós temos estudado também nos últimos dias acerca da restauração do testemunho do Senhor. E temos visto no livro de Neemias, esse aspecto da luta, onde nós precisamos edificar com a mão, mas estarmos engajados nessa batalha, armados, perfeitamente prontos para essa batalha, sabendo que há um inimigo. Aqui Pedro, ele fala que o diabo, vosso adversário, ele está ao derredor. Quer dizer, ele nos leva a termos uma percepção que isso é algo real. Isso não é uma ficção, é uma verdade. E que nós precisamos estar armados para essa batalha. Não é que nós devemos estar armados uns contra os outros. Não, pelo contrário, nós precisamos ter discernimento. É por isso que ele fala, quer dizer, uma mente sóbria. Termos discernimento. Isso nos fala exatamente de situações que perturbam e impedem de nós vermos claramente, de termos um verdadeiro discernimento. Quer dizer, fala para que o nosso amor ele seja intensificado uns para com os outros e não sermos armados uns para com os outros. Quer dizer, veja como nós precisamos, nesse tempo, termos esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Sermos armados desse mesmo pensamento, dessa mesma mente. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele toca esta verdade.
de que nós precisamos ter a nossa mente renovada. Que a nossa mente ela seja segundo o Espírito do Senhor. Precisamos viver nesse tempo, tendo em vista que o Senhor deseja que a sua vontade ela seja expressa em nós e através de nós. É isso que ele diz aqui no texto: armai-vos também vós com este pensamento. E então diz, aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, ou seja, já rompeu com o pecado. Para quê? No tempo em que vos resta na carne. Ou seja, esse tempo presente que nós estamos vivendo. Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, como nós temos necessidade de compreendermos a mente do Senhor na nossa vida, na experiência que nós estamos vivendo. Não adianta nós passarmos por lutas, tribulações, dificuldades, doenças, tantas coisas. Da mesma forma que não importa se nós vivemos na abundância da bênção de Deus, se nós não compreendemos a mente de Deus em relação a isto pelo qual nós estamos passando. Seja ele de um aspecto positivo ou negativo no nosso modo de ver. Precisamos conhecer a mente de Deus. Precisamos ter essa mente do Senhor. Porque senão perdeu o propósito daquilo para o qual nós estamos tocando essa experiência. Não faz sentido nenhum. Se nós passamos por uma experiência e não compreendemos a vontade de Deus nesta experiência. Mas precisamos ter essa mente sóbria. Precisamos ter esta vida de oração com o Senhor, para que nós possamos encontrar essa perfeita vontade do Senhor para nós. Temos essa mesma disposição da mente que o Senhor teve, para que possamos, ou seja, em meio às lutas, em meio às dificuldades, ou em meio ao desfrute da bênção que o Senhor tem nos dado, nós possamos glorificar o Senhor, possamos bendizer o Senhor, possamos avançar naquilo que o Senhor tem chamado, que isso não venha a ser um empecilho, para o nosso caminhar cristão, na nossa jornada, que nem a bênção, nem a dificuldade, nem a bonança, nem a fraqueza, nem a nossa fortaleza, nada disso venha a ser um empecilho para que nós venhamos avançar naquilo que o Senhor deseja em cada um de nós. Por quê? Porque o desejo do Senhor é que cada um administre aos outros o dom, como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós sabemos que essa palavra, dispenseiros, nos fala daquele mordomo, daquele que administra algo. Aqui não está especificamente como em outros textos, que muitas das vezes está voltado àqueles irmãos responsáveis em uma comunidade. Não, aqui está a todos os irmãos. O que o texto diz é que cada um recebeu algo de Deus e que isso deve ser ministrado à vida da igreja, para que a graça de Deus, que tem múltiplas formas, sejam expressadas no viver da igreja. Percebe, quer dizer, que responsabilidade que recai sobre os nossos ombros? Para que a multiforme graça de Deus seja conhecido, nós precisamos ser bons dispenseiros desse dom que cada um recebeu. Quer dizer, como nós temos administrado, como nós temos ministrado esse dom que temos recebido do Senhor. Ou seja, a medida do dom de Deus em nossa vida, a medida de Cristo Jesus em nossa vida. Como que nós temos administrado isso? Quando nós olhamos para os evangelhos, existe uma parábola que ela revela essa graça da manifestação do dom de Deus, daquilo que é Cristo na vida uns dos outros, manifestando, se expressando para com os outros. Porque o texto aqui, ele toca exatamente isso. Ele diz, para que tenhas ardente amor uns para com os outros. Quer dizer, para que haja intensidade desse amor.
né, sendo hospitaleiros uns para com os outros, ou seja, sendo benignos e sem murmuração no nosso coração. Quer dizer, que não haja murmuração, mas que haja essa ministração daquilo que nós temos recebido do Senhor na vida uns dos outros. É exatamente com essa palavra que o Senhor deseja nos encorajar. É com essa palavra que o Senhor deseja nos fortalecer, a avançarmos naquilo que temos recebido do Senhor, para que essa riqueza da multiforme graça de Deus, ela seja manifestada na nossa experiência como igreja nesse tempo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o Senhor Jesus, ele tem ali um encontro com um intérprete da lei. E então ele, querendo justificar-se diante do Senhor Jesus, ele pergunta: quem é o meu próximo? E então a Bíblia diz que Jesus responde com aquela parábola do bom samaritano. Diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos dos salteadores, que o espancaram, o despojaram e deixaram-o semi-morto, como morto. E então a Bíblia diz que ocasionalmente, né, passava por ali um sacerdote, e esse sacerdote, vendo-o, passou de largo. E diz que de igual modo passava também um levita. E esse levita, vendo-o, passou de largo. Mas então a Bíblia diz que veio um samaritano. E esse samaritano, a Bíblia diz que vendo-o, ele aproximou. E é muito interessante. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. Existem algumas expressões que eu gostaria que os irmãos considerassem. O texto começa no versículo 25, mas vamos ler especificamente quando fala aqui sobre o samaritano. Está no versículo 33. Diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o. Se nós olharmos os versículos anteriores, tanto o sacerdote como o levita, também existe a expressão que vendo-o, ou seja, não passou desapercebido, ele foi visto. E então no versículo 33 diz: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Amém. Veja só que esse samaritano, o texto diz que no momento em que ele viu, houve uma ação diferente dos outros dois. Os outros passaram de largo, mas ele disse que moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão. Se nós olharmos nos evangelhos, nós vamos ver várias vezes essa expressão em relação ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, diante dos doentes, ele moveu-se de íntima compaixão. Diante de mortos, ele moveu-se de íntima compaixão. Diante daqueles que tinham fome, ele moveu-se de íntima compaixão. Diante daqueles que viviam sem um rumo, sem uma direção, como alguém sem pastor, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Isso fala exatamente das entranhas de Cristo Jesus. Cristo é aquele que se move de íntima compaixão. Graças ao Senhor por isso. Qual é a disposição do nosso coração quando nós vemos alguém em necessidade? Como alguém nessas condições, como morto. Ou seja, alguém que não pode fazer nada por si mesmo.
Quer dizer, qual é a disposição do nosso coração? Esse homem ele poderia muito bem simplesmente ter murmurado, né, e passado, e falar, mas já pensou que falta de segurança nessas estradas? Como pode, nesse salteador, espancar um homem e deixar dessa maneira? Ele poderia muito bem ter feito essas considerações e seguido o seu caminho, mas não foi isso, ele não murmurou. Ele não disse nada, ele agiu, movido-se de íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão. E o texto diz que, aproximando-se. Quer dizer, quando nós vemos alguém em uma situação como esta, nós aproximamos ou nós queremos logo, como se diz, livrarmos desta situação? Qual é a disposição do nosso coração? E diz que atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Ou seja, o que é que nós temos conosco diante das pessoas que estão com feridas, diante das pessoas que necessitam de cuidado? O que é que nós temos? Nós agimos segundo a medida do Senhor em nossas vidas? Quer dizer, existe azeite na nossa vida? O Senhor Jesus, Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Isso faz toda a diferença, esse para. Porque nós podemos dizer, não, eu sou ungido do Senhor. Tá, mas somos ungidos do Senhor para quê? Quando nós estudamos sobre o Espírito Santo, nós vimos sobre a questão do batismo, da habitação, do enchimento, da plenitude do Espírito. E nós sabemos, quer dizer, que esse enchimento do Espírito nos fala exatamente dessa capacitação, para que essa multiforme graça de Deus, ela possa ser ministrada, possa ser administrada no meio da igreja. Quer dizer, isso deve ser uma responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. E nós precisamos ser sérios quanto a isso. Né? Que nós precisamos ter esse azeite do Senhor em nossas vidas, para cuidar de tantas pessoas feridas, né? De tantas pessoas que estão à beira do caminho, necessitando, né, desse azeite, necessitando desse vinho, necessitando desse cuidado, desse preço que deve ser pago. Aqui o texto diz que ele não só teve esse cuidado, ele diz que pegou ele, colocou sobre a sua cavalgadura, levou até um lugar seguro, e ali diz que ele pagou um preço, para que tudo quanto fosse necessário pudesse ser administrado a ele. E se algo mais for necessário, quando eu retornar, eu pagarei tudo o que for necessário. Quer dizer, nós sabemos que essa parábola, ela nos fala do Senhor. Né? Nós somos esse homem caído à beira do caminho, né? Todos nós pecadores, né? Despojados. Né? E o Senhor, quer dizer, Ele foi movido por essa íntima compaixão. Né? E Ele nos alcançou. Mas aqui o texto que nós lemos fala que nós precisamos armar desse mesmo sentimento. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós não podemos falar esse aspecto prático da vida cristã, né, da intensificação desse amor uns para com os outros, se nós não tivermos essa mente do Senhor, se nós não tivermos a vida do Senhor manifestada a nós e manifestando em nós. Como nós precisamos, irmãos, desse tempo, desta salvação da nossa alma. Precisamos ser ganhados pelo Senhor, ser conduzidos, ser supervisionados pelo Senhor, nos entregarmos a Ele, nos rendermos a Ele. Foi com esse propósito que o Senhor nos chamou. É para isso que Ele nos chamou. Precisamos, quer dizer, compreender, termos clareza quanto ao nosso chamamento. O porquê de nós estarmos aqui.
Quando nós olhamos, quer dizer, para esta mesa, quer dizer, fala desta verdade do Senhor que se entregou por nós. É para ter um povo todo seu, especial, zeloso, de boas obras. Não é simplesmente nós satisfazermos necessidades. O propósito não é esse. Mas é se nós estamos sendo bons dispenseiros daquilo que Cristo confiou a nós. Talvez por um desencargo de consciência, nós podemos satisfazer necessidades. Mas não é esta a vontade do Senhor, que tão somente nós venhamos satisfazer necessidades. Não é isso. O Senhor requer de nós que nós sejamos esses bons dispenseiros. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Ou seja, ele deve ser administrado como ele foi dado. Não algo que nós recebemos e manipulamos e então administramos, né? Mas como nós o recebemos. Na medida como o Senhor tem dado a nós. Né? Um exemplo prático tem sido colocado diante de nós nesse tempo. Né? Algumas necessidades. Quanto a essa questão da casa, né? O projeto Vida 2. Talvez você possa pensar, quer dizer, qual que é o dom que eu tenho? Né? Existem várias coisas que nós podemos fazer, irmãos, diante da necessidade, não simplesmente satisfazendo necessidade. E nós podemos orar. Não simplesmente, irmão, vamos orar, nós temos uma oração, né, para não, eu fiz alguma coisa, mas não, é esse comprometimento. O texto ele nos chama exatamente a essa verdade, de sermos comprometidos. Quer dizer, quando ele fala para nós administrar como nós o recebemos, fala exatamente disso, dessa responsabilidade com aquilo que Deus nos entregou. Nós podemos servir, né, de uma maneira prática, podemos servir financeiramente, enfim, quer dizer, tantos aspectos. Mas o que é que nós precisamos para termos clareza quanto a isso? É irmos diante do Senhor em oração, como diz o texto, termos a nossa mente clara, né, sermos sóbrios, né, estarmos diante do Senhor em oração, conhecer essa vontade do Senhor, quer dizer, o porquê que o Senhor está me envolvendo nisso, qual é o propósito disso? Né, para que nós venhamos fazer e agirmos, termos essa ação. Quer dizer, quantos irmãos estão ao nosso lado, que nós encontramos aqui todas as reuniões, e muitas das vezes nós não aproximamos. Né, o texto aqui diz que vendo, aproximou. Nem muitas das vezes nós entramos e saímos, sentamos do lado, mas não aproximamos. É verdade, sentamos do lado e não aproximamos. Quer dizer que o Senhor, através da graça que Ele derramou no nosso coração, que essa graça possa ser, esse dom, possa ser despertado. Né? Quer dizer, esse dom que foi dado a nós, ele possa ser despertado nesta noite. Né? Que nós possamos aproximar. Que nós possamos ter esse coração e esta mente do Senhor. Porque nós somos governados pelos nossos pensamentos. Nós não falamos algo sem pensar. Nós falamos, aquilo que nós falamos é fruto de um pensamento que se pensa. Quer dizer, se nós tivermos com a nossa própria mente, a nossa mente carnal, nós não iremos servir administrar segundo esse dom que nós recebemos. Mas nós precisamos ter, quer dizer, essa mente de Cristo. Né? Esse Espírito de Cristo habitando dentro de nós, nos levando a essa íntima comunhão com o Senhor e correspondendo a esta vontade do Senhor. Que o Senhor ele possa nos conduzir a esta verdade. Quando Paulo ele escreve aos Coríntios, ele diz que nós somos um só pão. Quando ele toca essa realidade da questão da mesa do Senhor, do corpo do Senhor, ele diz que nós somos um só corpo, um só pão. Quer dizer, como que nós temos vivido isso na prática, na realidade? Nós temos falado tanto sobre a questão da realidade da mesa do Senhor. É impossível nós tocarmos a realidade da mesa do Senhor e não tocarmos esses assuntos práticos. É isso que o Senhor deseja transmitir a nós
quando participamos da sua mesa, quando participamos desse pão, quando participamos desse cálice. São essas verdades que são a própria vida do Senhor. Isso não é outra coisa fora do Senhor. Não é algo que o Senhor nos dá. Não, é Ele mesmo que é dado a nós. O dom de Deus a nós é Cristo Jesus. Né? E como nós podemos ministrar esse Cristo? Esta realidade da vida do Senhor. Que ao tocarmos nesses elementos, nós possamos receber mais dessa medida do Senhor. Que possamos viver isso na prática. Que o Senhor, através do seu Espírito, Ele possa falar ao seu coração. Que o Senhor, através do seu Espírito, Ele venha nos levar a esta verdade. Estarmos realmente debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Nós iremos, nesta hora, participarmos da mesa do Senhor. Nós iremos comer deste pão, nós iremos beber deste cálice. Mas precisamos fazer isso em memória do Senhor. Como diz o texto que nós lemos, e já está próximo o fim de todas as coisas. Isso nos fala de uma urgência. Isso fala que nós não podemos estar mais acomodados. Isso é algo urgente. É algo que nós precisamos posicionar hoje. Ou nós posicionamos hoje diante do Senhor como sendo ovelhas do seu rebanho, do seu pasto. Ou então nós nos rebelamos contra o Senhor. Nós não temos um meio termo. Esta é a grande verdade. Existem áreas da nossa vida, da nossa alma, que precisa ser salva, precisa ser ganha pelo Senhor. E o Senhor nos chama a nos rendermos diante dEle nesta hora. O Senhor nos chama a rasgarmos o nosso coração diante dEle nessa hora. E aquelas áreas da nossa alma que ainda não foram salvas, não foram ganhas pelo Senhor, que nós venhamos nos entregar completamente ao Senhor, para que Ele seja o bispo e pastor das nossas almas. I feel so safe with you, acceptance in your voice, you whisper tenderly, you are my beloved, chosen one, my friend, you're so precious to me. Now that I'm here with you, there's no place I'd rather be. Now that I've felt your touch, make your home in me. Make your home in me. Make your home in me. So will you come? And will you stay? Make your home in me.